Bordeaux desperta de forma avassaladora e marca 1, 2, 3 golos. Ao intervalo, os franceses estão já em vantagem no marcador e certamente também no estado de espírito. Mas a segunda parte iria contrariar as previsões mais sensatas. O Benfica encosta o Bordeaux às cordas e Pascoal dá expressão a esse domínio com o gol do empate. Mas o 3-3 já não se alteraria até final do jogo. 30 minutos de prolongamento em regime de morte súbita também não resolvem. E numa altura em que ainda não havia lugar à marcação de grandes penalidades, não resta outra solução senão reagendar o duelo. Ia haver finalíssima. Publiquei um livro que não tem nada a ver com futebol, mas é um livro que se chama Já Não Se Escrevem Cartas de Amor, e em que se passa nos anos 50. Tudo se passa nos anos 50. E há lá uma altura em que os personagens, um grupo de amigos, vai assistir à final da Taça Latina no Estádio Nacional. E, portanto, porque eu tinha isso na memória, e que foi um primeiro jogo do Benfica com os girondinos. Olha, foi um jogo... Bem, não foi para esquecer, porque nós não foi safamos. Nós começámos a jogarem e o Benfica começou a ganhar por 2-0. Mas com o andamento do jogo o Benfica desmoralizou um bocadito e às páginas tantas, quando demos por nós, eles meteram 2 gols também, estávamos empatados. E depois, já na segunda parte, ali para o meio da segunda parte mais ou menos, os girondinos metem um terceiro gol. O Benfica estava a perder 3-0. Mas lá numa jogada qualquer entre mim e o Rogério passou uma bola e eu filtrei-me, passei um adversário, chutei e meti o gol. Estamos 3-3. Uma fita bastante curiosa, porque as situações de desempate da Taça Latina eram feitas também num esquema bastante diferente do que é hoje a forma de desempate. As equipas jogavam os seus 90 minutos, a final. O Benfica, nessa altura, acabou o jogo empatado contra o Bordeaux. Depois é feito mais 30 minutos, que era o prolongamento, e depois já eram feitas sessões de 10 minutos em que iria-se verificar qual era a equipa que iria ganhar essas sessões de 10 minutos. Durante essa final curiosa do Benfica de 1950, nenhuma equipa consegue ganhar essas sessões de 10 minutos, e o sol pôs-se. Quando chega à noite, não havia condições para o jogo continuar, e o jogo teve de ser posposto para a semana seguinte. Apanhámos a equipe francesa, os girondinos, e empatámos. Depois fizeram mais meia hora de jogo, empatámos, e depois quem marcasse um golo durante meia hora ganhava. Passou-se essa meia hora, também empatámos. Uma semana depois da primeira final, Benfica e Bordeaux voltam a subir ao Estádio Nacional. Num tempo em que um grande jogo de campeonato não teria mais de 10 mil pessoas nas bancadas, o Val do Jamor recebe 20 mil testemunhas daquele que viria a ser o mais longo jogo de futebol já disputado em Portugal. Os campeões franceses inauguram o marcador logo aos 8 minutos. O Benfica responde com enorme pressão, mas não consegue finalizar. Quando a partida está prestes a terminar e muitos adeptos se preparam para sair, um grito de golo ecoa pelo Val. A 20 segundos do apito final, Arsénio empatava o jogo. Todos regressavam aos seus lugares para um prolongamento de 30 minutos, em que o primeiro que marcasse levava o troféu. Mas o tempo extingue-se, sem que nenhuma das equipas fure a resistência adversária. Sucedem-se períodos de 10 minutos com a mesma regra de morte súbita. E é então, quando o sol já se põe e os jogadores de um lado e de outro atingem o limite das forças, que Julinho ganha posição na área e faz golo. Faz golo e faz história. Não se resolveu no jogo da final, houve um segundo jogo, uma semana depois teve que fazer outra final, a finalíssima. Nessa altura não havia a transformação do pontapé em marca da grande penalidade para solucionar os jogos, era prolongamento mesmo, era até acabar, podiam ficar ali toda a vida. Era prolongamentos atrás de prolongamentos, aquilo nunca mais acabava. Já era quase noite, já era quase não se via, e a bola continuava sempre a rodar de um lado para o outro. E quando chegou ao final estavam empatados, prolongamento estavam empatados, e depois era, bom, isto agora é até alguém marcar um gol. Naquele tempo não havia ainda eletrificação no Estádio Nacional. Depois do prolongamento, de todas essa hora, as 2 horas, ou foi que jogámos, houve mais esse tal prolongamento da morte súbita. Quem marcasse gol, acabava o jogo. Era jogo, então
era, quem marcasse um golo, acabava o jogo. Já não podia ser mais, porque aquilo também já estava a escurecer. No Estádio Nacional não havia luz, era preciso acabar aquilo de qualquer maneira, senão não ficar à luz do luar. Os jogadores já caíam para o lado com queimbras, porque já estavam a jogar há 2 horas e tal. Já tinha passado 2 horas e tal desse segundo jogo, foram as 2 horas do jogo anterior. De maneira que foi uma coisa realmente. Hoje já talvez não se fizesse isso. Hoje empatavam por penaltis ou qualquer coisa assim. Por penaltis não havia essa coisa por penaltis. Tinha de ser jogo jogado. É até entrar. E acredito que se fosse o jogo demorasse mais um quarto de hora empatado, o árbitro tinha que o suspender por falta de visibilidade, porque estava a cair a noite rapidamente. Já era de noite, quase não se via a bola. Tinha medo de acabar, já não se via a bola. Quer dizer, aquilo nunca mais foi jogos. A gente já dizia, nem vale a pena tirar o equipamento. Vamos para casa, ou dormimos lá na cabine, no outro dia tínhamos de lá estar outra vez. Até que apareceu o milagre. E foi no segundo prolongamento da finalíssima que um jogador chamado Julinho, que fez história do Benfica, marcou o gol da vitória. Já ia-me embora, já ia a subir, a descer as bancadas, quando o Julinho marcou o gol da vitória. E portanto foi em pleno lusco-fusco, já ao cair da tarde, que o Julinho lá viu uma nesga e meteu a bola lá para dentro. Há um canto, o canto é marcado pelo Rosário, a bola vem pelo ar, bem centrada, cai sobre a aglomeração total dos jogadores deles e nossos. E o guarda-redes, 2 defesas e eu saltamos. Quem tacou no guarda-redes não fui eu, porque foram defesas. O guarda-redes equilibrou e o guarda apanha a bola bate na mão, a bola vem para baixo, dá-me no ombro e vai para dentro da baliza. E o Julinho marca ao minuto 134, ao minuto 136, é assim uma coisa, portanto, foi uma verdadeira maratona de futebol, mas o Benfica conseguiu esse título e foi, se quisermos, como direi, o indício de que havia uma componente internacional no futebol do Benfica. Foi uma loucura imensa, porque o Benfica alcançou uma vitória tremenda, na verdade, que fez em Lisboa uma loucura no Estádio Nacional, e depois fomos todos para Lisboa para marcar. Eu vi esse jogo. Estive no jogo da final e nunca esquecerei esse jogo, primeiro pelo ambiente que aquele jogo criou no Estádio Nacional. Depois porque era o Estádio Nacional. Nesse momento foi um momento emblemático, porque estamos a falar no contexto de 1950, em que o Estádio Nacional tinha sido construído em 1944, em junho de 1944. Estamos a imaginar o Estádio Nacional em 1950 completamente cheio, com mais de 20 mil pessoas. Foi um dos momentos auge do futebol português, em que depois há a imagem fabulosa do Rogério de Carvalho, o Pipi, a receber a Taça Latina em pleno Estádio Nacional. Foi uma das grandes imagens que depois foi a famosa capa da revista Estádio, vai imortalizar. E isso para nós foi uma grande alegria, porque o Benfica, em termos nacionais, estava em dificuldades, tinha ganho um campeonato com um treinador inglês, que possivelmente tinha ficado cá do tempo do intercâmbio a seguir à Segunda Guerra Mundial, chamado Ted Smith. E para nós era muito importante, porque era a internacionalização. Nós tínhamos os jogos da seleção em que normalmente levávamos cabazadas, já não falo nos 10-0 de Inglaterra, mas outros, não importa aqui, nós levávamos sempre cabazadas para casa. Não é? A importância do Benfica ter vencido a Taça Latina é que nessa altura não havia competições internacionais de clubes, por vários motivos. Ainda não havia a facilidade de transportes que há hoje em dia, e também porque isto é quase a seguir à Segunda Guerra Mundial e, portanto, tinha havido uma espécie de interrupção nos contactos internacionais, mesmo do ponto de vista futebolístico. E, portanto, a vitória do Benfica na Taça Latina, com o grande capitão Francisco Ferreira, foi um momento glorioso. E ver um Benfica contra uma equipa estrangeira, naquela época não havia os campeões europeus, não havia nada disso, portanto, foi uma coisa fantástica. E foi a primeira grande conquista
de uma equipa de futebol portuguesa, de um clube português, a primeira grande conquista europeia. Diretamente dos pelados para a glória, logo na primeira participação numa competição internacional, o Benfica sagrava-se vencedor. A festa desce das bancadas para o relevado e espalha-se por todo o país, com epicentro em Lisboa. Com o capitão Jacinto impossibilitado de levantar o troféu depois de ter jogado a última meia hora de pulso partido, é Rogério Pipi quem sobe a tribuna. Rogério ergue a taça latina e com ela a confiança, o princípio da ambição, o acreditar que também nós poderíamos ser grandes. Nós, Benfica. Nós, clubes portugueses. Nós, Portugal. Os ecos da vitória espalham-se por toda a Europa e até o francês L'Équipe escreve em primeira página: o Benfica venceu, indiscutivelmente aos pontos, o Bordeaux. O Benfica, nessa altura, começava a galvanizar o público. E o público no Estádio Nacional, especialmente no Estádio Nacional, portanto, só havia jogadores do Benfica e do Bordeaux, na verdade, e os jogadores do Benfica eram, em grande maioria, para ganharem o jogo, não é? E ganharam. Ninguém esperava naquele golo que ele meteu, para nós foi uma coisa fora de série, porque encheu-nos de orgulho e de alegria, e foi uma coisa, fui até mais emotivo, era para chegar a casa. Cedo chegámos a casa quase às 2 da manhã, andámos a festejar por todo lado. E um ambiente formidável, com alegria, do berrete, bebida, enfim, foi uma festa belíssima. Na altura foi uma loucura. Em Portugal foi uma loucura. Eu sei que no Recio, o Recio fechou completamente. Aquilo que tivemos fechado, porque já estavam a virar carros, já estavam... A loucura era tão grande que era uma coisa que não podem imaginar o que foi. Tivemos de fugir, na altura tivemos de fugir, porque senão andavam já com os jogadores ao colo, sei lá, mandavam parar os carros, foi uma autêntica loucura. E eu assisti ao espetáculo, ao primeiro grande espetáculo da multidão a invadir um estádio, a levar os jogadores em triunfo, a fazer festas que nunca mais acabaram, se prolongaram pela noite fora. Foi uma alegria danada, andaram connosco aos ombros, fizeram sei lá o quê. Foi um dia extraordinário, um dia de sonho. Sem dúvida nenhuma foi uma loucura aquilo que aconteceu naquele dia, naquela hora, naquela tarde. Invadiram o campo, naquela altura não havia, podia-se invadir o campo, ninguém fazia mal a ninguém, nem a árbitros, nem a jogadores, era pacífico. E foi uma autêntica loucura. Lisboa viveu só para o futebol, não só durante as horas do jogo, mas viveu só para o futebol, depois pela noite fora e pelos dias todos em que era necessário invocar uma vitória. Aquilo é tão dramático e o prolongamento e tudo isso é indescritível. E a vitória, eu creio que naquele momento já não interessava, já não contava, embora era o que naturalmente todos nós queríamos, mas podíamos ter perdido porque, de qualquer modo, foi um jogo tão fantástico que não precisávamos ter ganho, ainda bem que ganhamos. E o povo de Lisboa, independentemente da escolha clubista, associou-se à festa do Benfica. A festa foi nos meios benfiquistas. Era nos cafés, era nas cervejarias, foi no estádio e no caminho do estádio. Não se considerava normal nem admissível que um clube português ganhasse uma taça. Foi o princípio da taça dos campeões europeus, não é? Que foi um espanto. Foi um espanto. E logo o Benfica. Portugal foi uma autêntica loucura. Nos convidados para ir para toda a parte de Portugal, corremos bastantes. Sei lá, não parámos. Foi uma das tardes que ficou na história do futebol português. O Benfica ganha uma prova oficial. Foi realmente incrível, foi brilhante. Aquela vitória da Benfica, não é? Portanto, o Benfica já nessa altura deu indícios de vir a ser aquilo que foi mais tarde. Marcou o início de um percurso não só do Benfica, mas também
de outras equipas portuguesas e também da seleção nacional e, portanto, é da mais elementar justiça